Então vamos estudar a respeito dessa graça maravilhosa, pela fé que uma vez nos foi dada. Esse é o tema com base em Judas capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, versículos 3 e 4. E principalmente essa palavra aí no versículo 3, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Conforme nós temos estudado aqui, fé, então, é esse conjunto de doutrinas cristãs que nós precisamos conhecer, confessar e obedecer. Então, quando ele está falando de fé, essa fé que nós devemos batalhar por ela, a mesma fé que Paulo falou lá aos Filipenses, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes lutando pela fé evangélica. A fé evangélica é exatamente esse conjunto de doutrinas cristãs. A fé que foi dada, confiada aos santos, refere-se ao fundamento, Hebreus capítulo 11, verso 1, no qual o cristão deve permanecer fundamentado. É o mandamento de Deus que deve ser guardado, sem mácula e repreensão. Pois bem, na última oportunidade, nós estudamos aqui a respeito da depravação total, que é o primeiro ponto dos 5 pontos do chamado 5 pontos do calvinismo. E afirma que todos os homens são pecadores, totalmente depravados em cada parte do seu ser, ou seja, pensamentos, emoções, vontade. Assim sendo, o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Então grave essa frase, parece uma frase de efeito, mas ela diz tudo. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. E é isso que Romanos 3, 10 a 12 diz: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então, esse primeiro ponto dos 5 do calvinismo deixa claro que o homem está absolutamente morto, inábil. O descendente de Adão, por causa da queda no Éden, ele perdeu o seu livre-arbítrio, ou seja, ele não perdeu a vontade, mas perdeu a liberdade dessa vontade. Portanto, ele vai agir de acordo com a sua natureza, que está corrompida, absolutamente corrompida. Por conseguinte, ele se torna incapaz de qualquer bem espiritual, qualquer coisa para a sua salvação. As outras coisas nós já estudamos na aula anterior. Hoje, então, nós estudaremos a respeito da doutrina da eleição incondicional, segundo ponto do calvinismo. E o texto para a nossa meditação hoje, para o nosso estudo dessa manhã, é Romanos capítulo 9, versos 6 até o 29. Então, você pode abrir e marcar aí na sua Bíblia, Romanos 9, versículos 9 até o 26. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Adão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo,
tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, que dirás? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dos gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era povo meu, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, narrado por Paulo, para mim é um quadro. Está desenhado. Só não entende quem não quer entender, ou quem não tem o Espírito Santo de Deus para entendê-lo. Porque ele é muito claro, mas os homens rebeldes insistem em questionar a vontade soberana de Deus. Insistem em dar conselhos para Deus. Por isso que quando Paulo chega no final dessa sessão doutrinária, ele faz a sua doxologia, capítulo 11 de Romanos, e diz: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento. Quem é que deu conselho para Deus? Quem é que diz para ele fazer assim o assado? Não. Ele é o oleiro, e do mesmo barro ele pode fazer vasos para a honra e vasos para a desonra. Isso é soberania dele. Definindo os termos para podermos seguir em frente. Definindo alguns termos relacionados: predestinação, eleição, pré-ordenação e presciência. Com certeza, muito das confusões que nós temos hoje no meio evangélico é porque eles começam a discutir antes de definir os termos, antes de definir etimologicamente as palavras, e começam a falar de coisas diferentes no mesmo contexto, e aí não vão chegar a um lugar satisfatório. Então nós precisamos definir os termos, né? A predestinação está diretamente ligada à doutrina da eleição, e juntas, eleição e predestinação, faz parte de uma doutrina mais ampla. Nós já vimos isso na aula retrasada, ou seja, a doutrina da soberania absoluta de Deus. Então, tanto o que se chama de predestinação quanto o que se chama de eleição, ainda não estou falando da questão da incondicionalidade, mas da doutrina da eleição, estão dentro de uma doutrina mais ampla, a doutrina da soberania de Deus, que para nós presbiterianos é a espinha dorsal de toda a nossa teologia. Toda doutrina reformada, ela está baseada a partir da doutrina da soberania de Deus. Soberanamente Deus elegeu, soberanamente Deus predestinou. Ok? Pois bem, não somente a nossa eleição para a salvação, mas tudo o que acontece no universo é parte do decreto eterno e soberano de Deus. Quando a gente vai estudar lá na teologia sistemática, a gente até estuda essa palavra no plural, decretos, mas na realidade é um só: decreto soberano de Deus, né? Um decreto só. Deus determinou todas as coisas, todas as coisas. A palavra predestinação ou
predeterminado, destinado de antemão, aparece 6 vezes no Novo Testamento. E alguma delas se refere à predeterminação por parte de Deus dos acontecimentos da história do mundo. Aí tem lá Atos 4, 28, 1 Coríntios 2, 7 e outros textos. Em outras palavras, falando acerca do destino dos indivíduos, especialmente em relação à salvação. Romanos capítulo 8, verso 29 a 30, Efésios capítulo 1, verso 5 e 6. Então, a palavra predestinação, que aparece 6 vezes no Novo Testamento, ela tanto aparece no contexto dessa soberania de Deus, de ter destinado todas as coisas, governado todas as coisas, como ela aparece também no contexto de ter destinado para a salvação e destinado para a perdição. Então, no contexto que nós vamos entender isso. Por isso, a teologia estabelece uma diferença entre predestinação e pré-ordenação. Grava aí, predestinação e pré-ordenação. Ambas dentro do decreto de Deus. Então, a predestinação está relacionada ao destino eterno dos indivíduos, salvação e reprovação. Então, na teologia, então, na exegese, 6 vezes você tem que entender pelo contexto, em que contexto essa palavra está sendo usada, no sentido, a palavra predestinação ali tem a ver com a salvação ou reprovação, ou a palavra predestinação ali tem a ver com o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. E isso é pré-ordenação. Então, na teologia, faz uma distinção para a gente entender. Quando estiver falando, né, da soberania de Deus em governar todas as coisas, em dirigir todas as suas criaturas e os atos delas, nós estamos falando de pré-ordenação. E quando nós estivermos falando de salvação, aqueles que ele escolheu para salvação, ou deixou de escolher e, portanto, os ordenou à perdição, aí nós estamos falando de predestinação. Amém? Ok. Então, quando o salmista diz lá, o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Nesse sentido, é pré-ordenação, né? Tudo faz conforme lhe apraz. Por outro lado, agora a doutrina da eleição. Então, eleição. Eleição indica o ato de Deus separar alguns indivíduos entre a raça humana caída para a salvação em Cristo Jesus e por meio dele. Então, aí que está o detalhe, né? A eleição está relacionada diretamente com a salvação, com o ato soberano de Deus, de dentre toda a humanidade caída, escolher alguns para a salvação, em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Então, isto é que é eleição. Eleição é esse ato de Deus. Ele foi lá e escolheu alguns para a salvação. Então, esses são os eleitos. Outra palavra, escolhidos. Então, o ato de Deus em separar alguns indivíduos entre a raça humana caída para a salvação é em Cristo Jesus e por meio dele. A eleição desses indivíduos ocorreu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 13, e também 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20, diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Assim, esse parágrafo último aí explica muito bem. A predestinação, quando relacionada à eleição, deve ser entendida como sendo o destino dado por Deus aos eleitos, ou seja, a salvação eterna para o louvor da sua misericórdia. Então, quando nós estivermos falando de predestinação relacionada à eleição, nós estamos falando daqueles que foram escolhidos para a salvação, para o louvor e glória da misericórdia de Deus. Acho que estou sendo claro, didático. Então, quando nós estivermos falando de predestinação no contexto da eleição, nós estamos falando daqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade para a salvação. E o propósito disso foi a glória de Deus, a misericórdia de Deus. Ok? Pois bem, essa destinação ocorreu também na eternidade. Por isso, se usa o termo predestinação. Ou seja, destinado antes que o mundo houvesse. Destinado para onde?
para a salvação, para a glória, para ser vaso de honra, né? Para a glória da misericórdia de Deus. Ok? Pois bem, os não eleitos, né? Comumente, em muitas literaturas reformadas, vocês vão achar o nome preteridos ou réprobos, aqueles que não foram eleitos, foram condenados por causa da justiça de Deus. Recebem a reprovação por parte de Deus por causa de seus pecados. A condenação eterna para o louvor da sua justiça. Tudo volta para Deus. Então, quando ele elegeu, né, os predestinados para a salvação, o fez para o louvor da sua glória, da sua misericórdia. Quando ele reprova, ele faz isso para o louvor da sua justiça. Então, Deus manifesta a sua justiça nos condenados e manifesta a sua misericórdia nos eleitos para a salvação. Esse é um entendimento correto que a Bíblia diz. Isso significa que a reprovação, né, esse decreto aí, preteridos ou réprobos, né, significa que a reprovação é o oposto da eleição. O oposto. Né? Então, a eleição sempre vai ter relação com a salvação eterna. Sempre. Então, a reprovação é o contrário de eleição. Então, nesse sentido, ninguém foi eleito para o inferno. Perfeito? Ele não foi eleito. É isso? Então, tem uma eleição para prefeito. Um foi eleito para prefeito, o outro foi eleito para não prefeito. O outro não foi eleito. Né? Foi reprovado. Ok? Pois bem, outro termo, então diz lá, os não eleitos, né, os que não são eleitos e predestinados à vida eterna, não naturalmente destinados à condenação. Essa reprovação é um ato da justiça divina, punindo os pecadores por seus próprios pecados. O outro termo, nessa parte introdutória, que a gente precisa destacar também, e muito usado aí pelos chamados arminianos, é a presciência. Basicamente indica a realidade de que Deus conhece todas as coisas antes que elas acontecem, ou antes delas acontecerem. De fato, daí tudo bem. Né? Lá na frente é que nós vamos linkar isso. Mas esse termo tem que estar na nossa mente. Então, predestinação, eleição, presciência. Ok? Pré-ordenação. Esses 4 termos a gente tem que tê-los em mente. Mesmo que os conceitos de predestinação e eleição sejam semelhantes, não são exatamente iguais. A eleição encerra a decisão divina de salvar alguns. Por outro lado, a predestinação se refere ao poder de Deus para arranjar as circunstâncias a fim de cumprir os seus decretos. Então, essa aí é a diferença teológica básica entre uma e outra. Podemos dizer que o eleito, né, é um predestinado para um fim antecipadamente determinado por Deus. E qual é o fim? A salvação eterna. Então, o eleito é um predestinado. Entenderam? Predestinado para quê? Para a salvação eterna. Porque o não eleito é predestinado também. Para quê? Para a perdição eterna. Então, quando nós estivermos falando do termo, precisamos entender isso. O decreto da eleição pode ser definido como decreto da eleição. É o ato eterno de Deus pelo qual Ele, em seu soberano beneplácito, né, ou seja, Ele está avalizando sua vontade, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. Então é isso que é eleição. Deus soberanamente, de acordo, conforme diz Efésios, um beneplácito da sua vontade, ou seja, o aval da sua vontade, né? Ele escolheu alguns, e somente alguns, um certo número definido, para receberem a sua graça especial. E essa graça especial é a salvação eterna. Mais resumidamente, podemos dizer que a eleição é o propósito de Deus de salvar certos membros da raça humana em Jesus,
e por meio de Jesus. Então, vamos ler esse último parágrafo juntos aí, que está em negrito. A eleição é por meio dele, ok? Pois bem, então a eleição incondicional. Então agora, nós damos um passinho adiante. Então, primeiro estamos falando do guarda-chuva, a eleição, decreto da eleição, a doutrina da eleição. Agora, como é essa eleição? Aí é que o problema, aí é que vai surgir as grandes demandas aí, as grandes controvérsias, especialmente entre reformados e arminianos, ok? Vamos lá, a eleição incondicional de Deus, que é o segundo dos 5 pontos do calvinismo. Com isso, o que os calvinistas estão dizendo? Que essa eleição incondicional é um ato soberano da graça de Deus, que foi concedida por meio de Jesus Cristo antes da existência do mundo. Em outras palavras, antes da fundação do mundo, Deus escolheu aqueles que serão libertos da escravidão ao pecado e trazidos ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo Jesus. Então, a eleição condicional, ela é absolutamente monérgica, ou seja, trabalho exclusivo de Deus, na eternidade, antes que o mundo fosse mundo. Deus escolheu um certo número, certo? E os buscou, trouxe a salvação eterna, fez isso através de Jesus, por meio de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. E a Bíblia é riquíssima nesse assunto, né? Deus Pai nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Você não acredita nisso? Rasga a sua Bíblia. Né? Pega um estiletezinho, corta esse versículo, joga ele fora. Mas está claro lá. Depois, né? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que creu? Aqueles que de antemão Deus destinou para a vida eterna. Isso é muito importante, esse texto de Atos capítulo 13, 48, porque tem gente dizendo o contrário, né? E porque você creu, você foi destinado para a vida eterna. Mas é o contrário, você foi destinado para a vida eterna e por isso creu. Segura essa aí. Depois, Romanos 9, 15, 16 diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que você fez para a sua salvação? Absolutamente nada. Né? Nada. Tudo dependeu de Deus. Ok? Agora Romanos 11, 7 diz: o que Israel está buscando, isto não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os demais foram endurecidos. Do mesmo jeito que Deus endureceu o coração de Faraó para manifestar, e nós já lemos isso hoje em Romanos, para manifestar a glória dele em Faraó, e que todos soubessem que Deus é Deus, e agindo ele ninguém pode impedir. Deus endureceu o coração de Faraó. Agora você entende o propósito. Da mesma maneira, Paulo está dizendo aqui 11:7. Depois, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creais. Isaías 43:10. Depois, 2 Tessalonicenses. E esse texto é fantástico. Marque esse aí na sua Bíblia também. Destaca esse aí. Isso aí é o texto preferido de Spurgeon para falar desse assunto. Diz lá, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses na sua segunda carta, 2, 13 a 15, diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Olha que texto. E olha o que Spurgeon diz a respeito desse texto. Comentando esse texto, ele diz: se não houvesse outro texto na palavra sagrada, exceto este único, creio que todos nós deveríamos ser obrigados
a receber e reconhecer a veracidade da grande e gloriosa doutrina da antiga escolha de Deus e de sua família. Mas parece haver um preconceito inveterado na mente humana contra esta doutrina. Embora a maioria das outras doutrinas venham a ser recebidas por cristãos professos, algumas com cautela, outras com prazer, esta parece ser mais frequentemente ignorada e rejeitada. Mas o texto é claro. A despeito das polêmicas em torno da doutrina da eleição incondicional, trata-se de uma doutrina bíblica, portanto, não podemos ignorá-la. Esses foram alguns textos que eu coloquei, mas a Bíblia tem dezenas desses textos claros, assim, bem claros. Na realidade, a doutrina da eleição incondicional é 4 vezes mais fácil de ser comprovada do que a doutrina, por exemplo, da divindade de Cristo, da divindade de Jesus. No Novo Testamento, olha que coisa interessante, como é que às vezes o diabo é sagaz, né? Para torcer na mente, inclusive dos crentes, algumas doutrinas que são muito caras, muito importantes para a igreja, para o cristianismo. No Novo Testamento, para provar a divindade de Jesus de maneira direta, nós temos cerca de 10 versículos que expressam diretamente a divindade de Jesus. E o crente, para ser crente verdadeiro, tem que crer que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, se você não crê que Jesus é verdadeiramente Deus, o que ele fez na cruz não é suficiente para você. Mas isso, via de regra, todo cristão em todos os lugares vai crer. Vai crer. Imagina que o sujeito que diz que é cristão e diz que Jesus não é Deus, ele não é cristão. É por isso que nós não aceitamos as testemunhas de Jeová como cristãos. Eles não são cristãos. É uma heresia. Clara. Porque eles não acreditam que Jesus é Deus. E quem não acredita que Jesus é Deus, não devemos nem recebê-los em casa. A Bíblia diz. Mas, no geral, os cristãos não têm problema com isso. Agora observe bem. Contudo, há mais de 40 textos que claramente expressam a eleição incondicional. Mais de 40 textos na Bíblia que diretamente expressam a eleição incondicional. Ou seja, que na eternidade, independente de qualquer coisa, Deus, na sua soberania, a sua graça exclusiva, escolheu um certo número. Isso é claro na Bíblia. Mais de 40 textos na Bíblia falam a respeito disso. No entanto, muitos cristãos estão dispostos a defender, muitos cristãos que estão dispostos a defender a deidade de Cristo, ou seja, a divindade de Cristo, luta com ímpeto para refutar a doutrina da eleição incondicional. É uma contradição ou não é? Por quê? Aí, J. Parker, grande autor, grande teólogo, ele vai explicar, dizendo o seguinte: a mente carnal do homem, incluída entre os salvos, não suporta abandonar a ilusão de que ela mesma é a capitã de seu próprio destino e dona da sua própria alma. É por isso. Sabe por que muitos tentam refutar a doutrina da eleição incondicional? É porque ele quer méritos. O ser humano é ávido por méritos, por elogios, por reconhecimentos. Às vezes dentro da igreja o sujeito briga por reconhecimento. Então, realmente, essa doutrina é difícil de engolir, porque ela tira de nós todos os méritos e coloca todos eles em Cristo Jesus. Aí é difícil, não ficou nenhuma pontinha para reivindicar nada. Então tem gente por aí fora declarando isso, dando ordem para isso, dando ordem para Deus. Ignorantes. Porque essa doutrina tira, de fato, todos os nossos méritos. Todos. Por isso, J. Parker está correto, sim. A eleição é como uma luz que ilumina o significado da palavra graça. Essa palavra é de Spurgeon, ele que vai dizer isso, que a eleição, na realidade, é a luz que ilumina a palavra graça.
A eleição é nada mais, nada menos do que a graça de Deus, que nós acabamos de cantar, a graça bendita de Deus. Então, quando você falar de eleição, você está falando de graça, né? Graça, né? Sem ela, a graça é entendida como recompensa por alguma atividade ou disposição humana, e não como a causa dessa disposição. Então, se não houvesse eleição, salvação não seria pela graça, e sim pelos méritos. Mas olha lá, se a definição correta da palavra graça é favor imerecido, então a graça tem que ser independente de qualquer atividade humana. Assim, graça e eleição incondicional são inseparáveis, não tem como separar. Não tem. A eleição incondicional é a expressão da graça de Deus. E a graça de Deus se expressa na eleição incondicional. Ele ter de si mesmo, voluntariamente, exclusivamente, soberanamente, escolhido alguns. Não é lógico proclamar a doutrina da salvação pela graça e negar a doutrina da eleição incondicional. É uma contradição. Então, a Bíblia deixa claro, está lá com todas as letras, que a salvação é pela graça. Então, é uma contradição você falar que a salvação é pela graça e não crer na eleição incondicional. Se a salvação for pela graça e não houver a eleição incondicional, na realidade a salvação não foi pela graça. Houve alguma coisa que fez com que Deus salvasse você. Entenderam a lógica? Só na escola dominical que a gente aprende isso. Que aí eu posso explicar devagarzinho, posso repetir. Então é assim que a Bíblia ensina para nós. Olha o que Paulo diz aí. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha que coisa maravilhosa. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ele tem que desenhar para algumas pessoas entenderem. Então ele diz claramente, né? Que diremos, pois? Que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Ele já tinha explicado, e nós lemos antes, no capítulo 9, né? Que nem todos de Israel são israelitas, nem todos os descendentes de Abraão são salvos, só os da promessa. Então ele está dizendo, claro ali, muitos buscaram, mas só aqueles que foram eleitos que alcançaram. O texto diz aí, né? O restante foi endurecido. Verso 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até quando? Até o dia de hoje. Continuou. Então, meus queridos irmãos, olha o que Spurgeon vai dizer. Creio na doutrina da eleição, porque tenho absoluta certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois. Esse é Spurgeon. Corretamente. Ok? Então vamos agora explicar um pouquinho da história. Por que essa confusão surgiu aí? Por que nós temos isso às vezes no nosso meio? Né? O que a nossa confissão de fé, chamada Confissão de Fé de Westminster, século XVII, que nós confessamos, nós declaramos, é um dos nossos documentos doutrinários. O presbiteriano, ele declara que ele aceita e que ele professa, né, as doutrinas explicadas pela Confissão de Fé de Westminster. E ela foi transformada em catecismo para as nossas crianças poderem aprender desde cedo. O grande erro que nós estamos tendo hoje é que, às vezes, em muitos lugares, a escola dominical não funciona e as crianças não aprendem mais o catecismo, não aprendem mais as doutrinas da graça. E crescem, depois vão para a faculdade e ficam mais perdidos ainda. Né? E é por isso que, às vezes, a criança fica aqui na igreja 15, 16, 17 anos da sua vida. Um semestre na faculdade, ela vira a cabeça toda. O que está acontecendo? Tem um negócio errado. O que nós fizemos durante 16 anos?
ficamos só brincando, correndo no campo, para lá e para cá, etc. e tal. Ela chegou na faculdade e não soube lidar com aquelas diferenças que estão lá. Pois bem, o que diz a nossa confissão de fé sobre a eleição incondicional? O capítulo 3, lá no inciso 5, diz assim: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. Para nesse ponto e vírgula. Agora vocês entenderam tudo que eu falei lá atrás. Predestinação usada no contexto da eleição. Então, tem a ver com o destino para a vida eterna. Então, Deus escolheu alguns para a vida eterna. E o instrumento aí foi a predestinação. Ele destinou antes. Ok? Aí diz lá, para o louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de uma mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras, ou perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isto movesse, como condição ou causa. Aqui também, os nossos teólogos lá do século XVII, só faltaram desenhar, porque está muito claro. Não existiu nada em mim, nada, e nem em vocês, para que nós realmente fôssemos salvos. Deus fez isso exclusivamente da sua soberania. Então, podemos dizer o seguinte: o decreto da eleição é, primeiro, uma expressão da vontade soberana de Deus, ou seja, do beneplácito divino, da aprovação dele. A Bíblia diz que ele faz tudo conforme lhe apraz, até para atender a sua oração. Ele só atende a sua oração se aquilo estiver de acordo com a sua vontade. Na quinta-feira nós estamos estudando isso aqui, à noite, quem tem vindo, além das bênçãos da oração que nós temos tido, momentos maravilhosos de nos quebrantar dentro do Senhor, nós temos aprendido também que Deus não responde nenhuma oração que está em contradição com a sua vontade. Então, aqui para nós é claro, o decreto da eleição, ele é uma expressão da vontade soberana de Deus, do beneplácito divino. Ele é segundo a vontade e o propósito de Deus. Segundo, é imutável e, portanto, torna segura e certa a salvação dos eleitos. Então, Deus não fez algo e depois ele ficou olhando, será que ele vai aceitar? Será que ele não vai aceitar? Será que ele vai perseverar? Ou desistir? Não. O decreto de Deus é imutável. E é exatamente aí que está a nossa segurança da salvação eterna. Você pode crer nela, né? Você está salvo. Não será salvo. Você está salvo em Cristo Jesus. Terceiro, é eterno. Isto é, desde toda a eternidade. Ou seja, realizou-se na eternidade. Na eternidade. Spurgeon diz que nós acabamos de ver, na eternidade, foi antes de você nascer. Paulo diz que no ventre da mãe dele, ele já era pastor. Mas a Bíblia diz, nós estamos estudando à noite aqui no domingo, né, que ele foi o maior perseguidor da igreja. E ele mesmo confessa isso, e se envergonha disso. Mas na eternidade, Deus já tinha escolhido. E quando Deus se revela a ele, lá em Damasco, no dia do seu batizado, Deus diz, você é para mim instrumento escolhido, eleito na eternidade. O próprio Deus revela isso para ele. Então, e por último, é incondicional. Não tem condição em nós. Somos pecadores. Então, confiadamente, afirmamos que Deus, olha que coisa maravilhosa, é o autor da eleição. Então, quem é o autor da eleição? Deus. Grava isso que vai cair na sua prova no presbitério. Certo? Segundo, a eternidade é o tempo da eleição. Terceiro, a graça de Deus é a causa da eleição. Então, não tem nada em você, nada. É a graça de Deus. Graça. Graça. Quarto, Jesus Cristo é o agente da eleição. Nós somos salvos em Cristo e por meio dele. Então não existe igreja e Cristo. Não. Existe igreja em Cristo e por causa de Cristo. Entenderam? Então nós somos
o corpo vivo de Cristo. Somos o corpo vivo de Cristo, a igreja. E é por isso que nós continuamos a obra de Jesus, assim como os apóstolos e toda a igreja hoje. Quinto, a glória de Deus, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é o propósito da eleição. Por que Deus fez isso? Para que Ele pudesse ser glorificado. Então nós somos vaso de honra, vaso de honra. É muito triste. E é uma prova de que a pessoa não entendeu a doutrina, né? A pessoa vivia de qualquer maneira, relaxadamente e tudo. Você tem que entender que você é um vaso raríssimo. Agora, né? Você já tem consciência disso. Você realmente é um vaso muito importante. Raríssimo. E você tem que, de fato, exalar o perfume de Cristo. Você, de fato, tem que mostrar a glória de Deus. Revelar a glória de Deus. Para isso que nós fomos eleitos. E por último, a santidade do eleito é a evidência da eleição. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus é o autor, né? A eternidade é o tempo, a graça é a causa, Cristo é o agente, a glória de Deus é o propósito, e a santidade do eleito, sua santidade, a minha santidade, é a evidência da eleição. Perguntaram para João Calvino, né? Como eu sei que sou predestinado para a vida eterna? Ou seja, como eu sei que eu sou eleito? Ele disse, pela santidade. O eleito quer ser santo. Então aí você pode ter certeza da salvação, se você quer ser santo. Porque ninguém foi salvo para continuar vivendo como ímpio. A Bíblia diz, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não mente mais. Nascemos de novo. É isso? Então, quem é o predestinado? É aquele que quer ser santo, aquele que deseja ser santo. Significa que o Espírito Santo está mudando o desejo dele. Isso é maravilhoso. É um dia após dia. Segundo João, né, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz que nós não somos ainda como seremos, mas em breve seremos como ele é. Falando de Jesus. Nós, igual a Jesus. Por isso, a palavra de Deus é oportuna e nos exorta. Diz lá, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Como você faz isso? Como atende Pedro aí? 2 Pedro 1,10. Como é que nós podemos atender? O que eu acabei de dizer? Tenta responder aí. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, ou seja, o vosso chamado e a vossa escolha na eternidade. Como você vai confirmar isso, Patrícia? Como você vai confirmar isso, César? Como você vai confirmar isso, Alain? Diego? Através de uma vida santa, através da santidade. É isso que Pedro está dizendo, porque o contexto lá está falando de santidade. Então, procurai confirmar isso. E a maneira de confirmar, as pessoas têm que olhar para você e ver isso. É isso que ele está dizendo. Ok? Pois bem, ainda na história, por que dessa confusão? Surge lá no Sínodo de Dort, reunido na cidade holandesa de Dordrecht, nos dias 13 de novembro de 1618 até 29 de maio de 1619, século 17. Né? Esse sínodo teve 180 sessões, aí apenas um pouquinho de história, né? Nesse período aí. E lá nós tivemos 58 pastores e presbíteros enviados dos sínodos de várias regiões daquela época. Tivemos muitos teólogos também, 28 teólogos de diversas cidades da Inglaterra, Escócia, Alemanha, Suíça, etc. Esse grupo todo de pastores, presbíteros e teólogos reunidos para discutir aquele documento que nós vimos no início dessas aulas, né? Aquele protesto, e depois de muitas discussões, 180 sessões, eles chegaram então a um documento com 5 tópicos doutrinários, com 59 artigos. Então, 59 artigos com 5 capítulos, divididos em 5 capítulos.
capítulo da predestinação divina, a morte de Cristo e a redenção do homem, a corrupção do homem e a sua conversão a Deus e a perseverança dos santos. As principais ênfases desse documento foram: Deus elege e reprova não com base na previsão de fé ou incredulidade, mas por sua vontade soberana. Os arminianos iam dizer que Deus fez isso por causa da fé ou da incredulidade. Você creu, Deus elegeu para o céu; você não creu, Deus predestinou para o inferno. Pois bem, a morte de Cristo foi suficiente para todos, mas é eficaz somente para os eleitos. É uma afirmação desses documentos. Terceiro, mediante a queda, a humanidade ficou totalmente corrompida. Quarto, a graça de Deus atua eficazmente para converter os descendentes, os descrentes, embora não o faça por coerção. Então, isso é um mistério maravilhoso de Deus. A graça age de tal forma que eu vou desejar crer. Não vou ser obrigado a crer. Aqui tem uma expressão de Spurgeon também, que ele diz: ninguém vai para o céu puxado pelas orelhas. Você vai querer ir para lá. Certo? E ninguém vai para o inferno dizendo: não deveria ir, não deveria estar lá. Todos que estarão no inferno terão consciência que deveriam estar lá mesmo, e todos que estarão no céu terão consciência que foram para lá por causa da graça, mas eles desejaram estar lá. Pois bem, Deus preserva os crentes de modo que não podem decair totalmente da graça. Essas declarações foram resumidas em algumas expressões conhecidas como os 5 pontos do calvinismo. Né? Então, esses 2 artigos que vão aparecer, depois vocês podem ler, capítulo 1 do artigo 7, o artigo 7º, lá dos cânones de Dort, vai falar a respeito da eleição, o imutável propósito de Deus pelo qual Ele fez todas as coisas antes da fundação do mundo. Ele elegeu para a salvação um grupo antes da fundação do mundo. Né? Depois, no artigo 8, no capítulo 1, ele vai falar também do único decreto da eleição. Ok. Agora o problema, né? O fulcro do debate: eleição incondicional e eleição condicional. Esse que foi a questão. Né? Os arminianos defendiam a eleição condicional. Né? Depende do homem. Nós já estudamos lá atrás. Então, segundo os arminianos, a escolha divina de certos indivíduos para a salvação antes da fundação do mundo foi baseada na previsão, na palavrinha que nós estudamos hoje, na presciência de que eles responderiam à sua chamada. Aqui se chama de fé prevista. Deus selecionou apenas aquele que ele sabia que iria crer, livres por si mesmo, crer no Evangelho. Entenderam isso? Seguinte, Deus é presciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele sabia que o Cadmo iria crer. Então, como Ele sabia que o Cadmo iria crer, Ele elegeu o Cadmo para a salvação. Né? E Ele sabia que o Afrânio não iria crer, Ele então predestinou o Afrânio para a perdição. Em tese, é isso que eles estão dizendo. A eleição, portanto, foi determinada, foi condicionada pelo fato de crer ou não crer, ou seja, condicionada pelo que o homem iria fazer. A fé que Deus previu e sobre a qual Ele baseou a sua escolha não foi dada ao pecador por Deus. Olha que detalhe interessante. Não foi gerada pelo poder regenerador do Espírito Santo, mas resultou tão somente da vontade humana. Então, lá atrás, nós já tínhamos visto, né, que esta posição arminiana diz que a queda não depravou o homem totalmente. Né? Então, a fé não foi Deus quem deu para o homem. Todos têm a fé, e eles vão exercitá-la ou não. E Deus, então, sabendo quem é que vai exercitá-la, Ele escolheu aqueles. Então, na realidade, o mérito dessa eleição não está em Deus, e sim na fé daquele que iria crer. Olha que coisa.
né? E muita gente crendo assim. Então, eu não creio na predestinação, eu creio na presciência. Mas quem crê na presciência acaba com salvação pela graça. Porque aquela fé não foi Deus quem deu. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Antes que o Espírito Santo age no seu coração, ninguém tem fé. Isso é um detalhe interessante. Pois bem, o que nós podemos ver aí? Que o homem foi deixado que a salvação foi deixada inteiramente ao arbítrio do homem, o decidir quem creria e, por conseguinte, quem seria eleito para a salvação. Deus escolheu aqueles que ele sabia que queria, de sua livre vontade, escolher a Cristo. Assim, olha agora, tudo em negrito para encerrar essa parte. Assim, a causa última da salvação não é a escolha que Deus faz do pecador, mas a escolha que o pecador faz de Cristo. Olha como é que mudou tudo. Então, o nosso problema com o arminiano não são questões de liturgia, é de essência. De essência. Né? Então, nesse sentido, em última análise, não é Deus quem escolheu o pecador que escolheu Cristo. Ou seja, Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou na base da incredulidade prevista. Então já está lá em você, a fé ou a incredulidade. É por causa disso que Deus vai escolher. Então, houve um motivo em nós para Deus escolher ou deixar de escolher. Isso contradiz claramente a palavra de Deus. O calvinismo vai dizer que essa escolha antes da fundação do mundo repousou tão somente na sua soberana vontade. Soberana vontade. Então, Deus não escolheu ninguém por causa da fé ou do arrependimento. Não. Escolheu por causa da sua soberania. E fé e arrependimento são consequências e não causa. Ok? Então, dessa forma, a causa última da salvação não é a escolha que o pecador faz de Cristo, mas a escolha que Deus faz do pecador. Então, veja bem, são realmente antagônicas as propostas. Podem até serem parecidas, mas essencialmente antagônicas. Isso que a Bíblia diz. Pois bem, a eleição incondicional versus a eleição condicional. J. Parker, que eu já citei hoje, ele vai dizer o seguinte, que os arminianos, eles entendem que as escrituras devem ser interpretadas como ensinando o seguinte. Então, como que um arminiano vai ler a Bíblia? Né? Ele vai entender o seguinte, que o homem nunca é de tal modo corrompido pelo pecado, que não possa crer salvificamente no Evangelho, uma vez que esse lhe seja apresentado. Então, eu vou pregar o Evangelho, e aquele homem tem a liberdade de crer ou não. O menino vai dizer, isso parece que é certo, mas está errado. Segundo, né, o homem nunca é de tal modo controlado por Deus, que não possa rejeitá-lo. Então, Deus arminiano não é totalmente poderoso, porque aquele que foi salvo lá na frente pode dizer, eu não quero ser salvo mais. Não quero ser salvo mais. Né? Terceiro, a eleição divina daqueles que serão salvos alicerça-se sobre o fato da previsão divina de que eles haverão de crer por sua própria deliberação. Quarto, a morte de Cristo não garantiu a salvação para ninguém. O que de fato ela fez foi criar a possibilidade de salvação para todos os que creem. Então, veja bem. Então, na realidade, o que Jesus fez na cruz foi só abrir a porta. Você vai entrar ou não, problema seu. Isso é o que eles estão dizendo, mas não é isso que a Bíblia diz. E por último, depende inteiramente dos crentes manterem-se em um estado de graça, conservando a sua fé. Aqueles que falharem nesse ponto, desviam-se e se perdem. Então, não existe perseverança dos santos. Depende de você. Aí todo dia você fica naquele desespero. Será que eu vou ser salvo ou não? Será que eu fiz alguma coisa errada hoje? E se eu morrer agora, como é que fica? E aí a pessoa entra realmente
em pânico. Dessa maneira, o arminianismo faz a salvação do indivíduo depender, em última análise, do próprio homem, pois a fé salvadora é encarada do princípio ao fim como obra do homem, pertencente ao homem, nunca a Deus. E aí a gente caminha para o final de tudo isso, mas podemos terminar confiadamente afirmando. Primeiro, todos juntos, Deus fez a escolha. Segundo, a escolha divina foi feita na eternidade. Terceiro, a escolha divina não foi baseada em qualquer mérito previsto naqueles a quem ele escolheu, mas foi nem foi baseada em quaisquer obras previstas, realizadas por eles. Quarto, as boas obras são resultado, não a base da eleição. Quinto, a escolha divina não foi baseada na fé prevista, na presciência, mas a fé é o resultado e, portanto, a evidência da eleição divina, não a causa ou a base de sua escolha. Por último, foi através da fé, das boas obras e da vida santa que é através da fé, das boas obras e da vida santa que alguém confirma a sua chamada e eleição. Então marque na sua Bíblia esses dois textos. 2 Tessalonicenses 2:13, que diz lá: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. E versículo 15, então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos tributar a Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pelo sacrifício dele é que nós nos encontramos aqui. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração, agradeça ao Senhor.